Bom, agora dando sequência, teremos a palestra Sistema Terra-Mesh para Grandes Alturas, 35 anos de tradição e inovação na engenharia. Ela será apresentada pelo engenheiro civil Petrúcio Santos, que é doutor em engenharia civil nas áreas de estrutura e geotecnia, professor da Faculdade Padre Anchieta e gerente técnico da Macaferri América Latina. Convido ao palco o senhor Petrúcio Santos. Bom, boa tarde, pessoal. Cheguei um pouquinho atrasado hoje, não deu para cumprimentar ainda todo mundo, depois em seguida nos falaremos em breve. Ok? Bom, é um prazer estar aqui hoje para falar com vocês um pouco de solo reforçado. Decidi pegar essa apresentação, falar um pouco sobre os 35 anos de Terra-Mesh no Brasil, na verdade 36, né? Esse ano faz 36 anos, até porque vocês já são conhecedores da técnica de solo reforçado e o Vinícius mesmo falou bastante sobre várias dessas técnicas aqui. Então resolvi apresentar para vocês um pouco dessa experiência e mostrar um pouco da história ao longo desses 35 anos, que não foi ontem que toda a história começou, né? Eu só em Macaferri estou há 25, então 26 anos agora. Então eu já peguei um pedaço dessa história, né? Então vamos lá. Bom, eu começo a apresentação falando um pouco de conceito, mas apesar do que o Vinícius já comentou tudo sobre isso, só reforçando um pouco, é uma experiência que a gente fez há muitos anos atrás, até com o Paulo Rocha, que foi Paulo, a gente fez essa brincadeira aí há muitos anos atrás, a brincadeira do copinho, para ver como é que se comportava o solo compactado sem e com reforço, né? A gente encontra hoje no YouTube, se vocês procurarem, vocês vão ver vários experimentos como esse, com carro, com tudo, mas nenhum com um copinho de plástico. Então, só para mostrar, sem nada, sem nenhum elemento de reforço ou nenhum confinamento lateral, você não vai ter condições de suportar uma carga equivalente ao próprio peso em volume do material. Então, já significa que o conceito de solo reforçado fica muito mais claro para a gente quando a gente imagina que esses elementos de reforços estão aí para exatamente resistir a essas tensões internas que vão ocasionar a ruptura dessa massa de material que vocês estão vendo aí. Então, basicamente seria, você tem na condição sem reforço um σ1 e o σ3 originário, e quando você adiciona os elementos de reforço, você passa a ter, no final das contas, um deslocamento um pouco menor em relação à vertical e também na horizontal, então tendo um comportamento melhor para os elementos de reforço. Esse é o conceito que a gente usa de maneira bem simplificada, as estruturas de solo reforçado, todas elas que a gente trabalha. Aí entra o jogo de qual espaçamento adotar, qual a resistência do reforço, qual o nível de deformação, qual o comprimento de ancoragem, tudo isso, mas o conceito básico que a gente busca é esse, aumentar essa questão do nosso, entre aspas, σ3 que a gente está colocando aí, não é? No que diz respeito à solução Terra-Mesh, basicamente existem dois tipos mais famosos, que é o Terra-Mesh System e o Terra-Mesh Verde, que estão completando, o Terra-Mesh System que está completando 36 anos, né? E a solução respeita o conceito de solo reforçado, só que a face em gabião, né, com reforço contínuo em malha hexagonal, como vocês podem ver aqui, e a face preenchida com pedras na face frontal, que também pode ser preenchido com outros materiais, dependendo do tipo de projeto que venha a ser desenvolvido. Okay? Mas o conceito é bastante similar a todas as obras de solo reforçado, elementos de reforço e uma face, nesse caso, uma face drenante em gabião. Tá? O Terra-Mesh Verde, é o primo do Terra-Mesh System, seria só eliminar a face em pedras e colocar aí uma face verde, né? O conceito, por isso que chama-se Terra-Mesh Verde. Eu me lembro dessa história que uma vez eu fui para a Argentina, há uns 15 anos atrás, viajei um período onde a Argentina estava em greve os aviões, viajei mais de 1.500 quilômetros para chegar na obra e explicar para a pessoa como é que funcionava o Terra-Mesh Verde. Ele me perguntou, mas por que é verde? É uma pergunta bem lógica, né? O negócio não é verde. Por que era verde? Ele estava com dúvida. Verde, ele ficará verde, né? Ficará verde depois que a vegetação se desenvolver. Então não faz milagre se você não fizer uma hidrossemeadura ou fizer algum tipo de semeadura na face. Então isso vai de cada região que você vai aplicar. Tá? Essa seria uma foto da solução.
Mas como é que tudo isso começou? Vocês conhecem a Macaferro historicamente pelo conceito do nome da palavra Macaferro, aquele que bate os ferros. Vocês já devem ter visto várias apresentações ao longo da história desses 50 anos só no Brasil, falando um pouco dessa história da Macaferro. Mas isso começou há muito tempo atrás, né, em 1879, quando a Macaferro ainda não trabalhava nem com gabiões, trabalhava com empresa metalúrgica fabricando grades e portões, e aí veio a primeira obra de gabião em 1893, e eu estou dizendo isso por quê? Porque esse conceito do gabião, que durante muitos anos passou-se a Primeira Guerra, a Segunda Guerra, e durante muitos anos veio trazendo várias obras ao longo, principalmente obras hidráulicas e geotécnicas, deu origem ao Terra Mesh System somente em 1979, quando uma obra na Malásia houve a necessidade de fazer uma espécie de grampeamento no solo, e o elemento de face que foi utilizado conectado a esses grampos foram gabiões. Daí surgiu a ideia, posteriormente, da criação do Terra Mesh System, respeitando o conceito de fabricação dos gabiões. Tá? E aí vieram testes, ensaios. Em 1985 a 87, houve uma campanha forte de ensaios nos Estados Unidos e na Califórnia e também na Austrália sobre vários tipos de modelos de malha e tudo mais para o gabião e para o Terra Mesh, que deram origem a vários resultados que até hoje a gente usa em projetos, né, e conceitos e criação de normas também. Somente em 1989, por isso completando os 36 anos esse ano, que veio a primeira obra de solo reforçado aqui em São Paulo do Terra Mesh System, ok? E em 1996, não foi no Brasil, mas já foi no Autódromo de Imola, que foi feito o primeiro Terra Mesh verde, que a gente consegue até ver pelo Google Maps ele, hoje em dia, vê a face verde só, não é? Que foi o primeiro que foi feito e desenvolvido na época no autódromo. Aqui ele depois de finalizado e a face já vegetada. Tá? Já em 2003 veio a primeira grande obra em Terra Mesh System, não é? Onde foi feito em Sorocaba, uma obra bastante interessante, porque foi uma obra bastante emblemática para a gente na época, porque tinha um problema de fundação, tinha uma série de situações, por exemplo, os galpões ficariam muito próximos da estrutura, e tudo isso foi um grande desafio, o muro não era baixinho, tinha 16 metros, para a época era um muro bem grande, então foi feito todo um projeto de escavação para preparar a fundação, bem próximo à estrada, não é? Olha aí, vocês estão vendo a escavação que foi feito, o engastamento da estrutura, foi feito um lastro de rachão na época, tudo isso foi feito com todo o cuidado, ainda mais levando em consideração que se conhecia pouco da estrutura para esse tipo essa altura tão representativa para a época. Tá? Aqui são detalhes da construção, a obra seguindo em frente, tá? E a obra aqui recém-terminada. Uma foto de 2011. Está vendo aí? A vegetação também pode se desenvolver em gabiões também, principalmente aquelas vegetações trepadeiras que vão na face dos muros. Olha lá, em 2023 a obra, recém-tirada uma foto da obra para ver como é que ela estava lá hoje, né? Tentamos sempre tirar do mesmo ângulo, né, para ver se consegue pegar uma foto legal. Essa obra em 2014 saiu na revista Fundações e Obras Geotécnicas como destaque, foi quando a gente completou os 25 anos, né? E essa obra tem uma reportagem inteira sobre ela, falando sobre os 25 anos do Terra Mesh no Brasil. E agora eu estou aqui para falar dos 36, né, 35 anos de Terra Mesh no Brasil. Tá? Aí, posteriormente a isso, aquela obra que foi feita em Sorocaba foi feita apenas em malha metálica, os reforços, né, a própria malha hexagonal, como é o conceito do Terra Mesh System. Já em 2005, com a necessidade de um reforço maior, de maior resistência, associou-se as geogrelhas ao Terra Mesh, então foi criado aí o Terra Mesh Grid. Mas não foi a primeira no Brasil não, em Portugal já tinha outras obras desse tipo, na Europa já tinham sido feitas, mas a gente aqui no Brasil quis ser um pouco mais desafiador e fizemos essa obra aqui em São José dos Campos, para exatamente fazer o complemento ali do aterro de encontro da ponte, como vocês estão vendo. E aí foram utilizadas geogrelhas, geogrelhas tecidas, atrás do Terra Mesh, que vocês estão vendo aí. Foi a primeira obra de associação entre Terra Mesh e geogrelha. E daí para frente, quase todas as obras hoje em dia utilizam essa associação, né? Terra Mesh System e geogrelha. Aqui foi a obra
que foi feita durante o Mundial, não é, de futebol, né, a Copa do Mundo, aqui na Arena Corinthians. Foi feito 3 muros, como vocês estão vendo ali, né, ao longo do estádio, que foram construídos. Esse foi emblemático porque tinha uma necessidade crucial, que era suportar o peso da grua que ia fazer o içamento do teto, né, do estádio. Então, como vocês estão vendo ali pela foto, ali na lateral, né, lado direito, vocês percebem que tem uma grua andando sobre o terra-mesh exatamente para isso, porque teve que ter um espaço suficiente, né, para que o braço pudesse chegar na direção que vocês estão vendo aí. Então a estrutura, além de ter que confinar a massa de solo ali que vocês estão vendo, o muro não era tão alto assim, mas era, sim, mais de 10 metros de altura, já é significativamente alto para esse nível de carregamento que ele recebeu. Tá? Aqui uma animaçãozinha só mostrando como é que foi o geossintético. Foi uma obra que também teve bastante geossintético, teve geocomposto para drenante, teve um lastro de brita, teve tubo drenante ali na frente, e o terra-mesh sendo colocado em associação com a geogrelha, né? Como vocês podem perceber aí. Um geotêxtil, o Vinícius comentou aqui sobre a questão de separação entre a brita e o solo, né? Quando você utiliza o gabião, né, principalmente, você tem que ter um elemento de filtro separando o material de aterro do gabião, como vocês podem ver aí. E aí depois vai subindo as camadas todas por igual, não é? Com o controle de compactação adequado para a obra. O controle de compactação é fundamental para toda obra de solo reforçada. Aqui algumas fotos. Essa obra também foi interessante porque teve um controle, uma instrumentação bem interessante, principalmente de face e de fundação também, com as células de pressão que foram utilizadas para medir o comportamento da estrutura. Foram escritos alguns trabalhos também na época sobre essa obra, bem interessante, mostrando o bom comportamento dessa estrutura frente às condições que ela se encontrava, porque, para variar, o solo de fundação não era lá dos melhores, né? A gente sempre encontra isso aqui. E levando em consideração isso, se a gente for falar das obras em terra-mesh, daí para frente a gente teve obras de grande vulto e de grande altura em toda a América Latina. Como vocês podem ver aqui, eu separei rapidamente algumas ali, teve na Guatemala. Guatemala tem ganhado de goleada nos terra-meshes de grande altura, eu estou impressionado como eles têm feito muros altíssimos na região. O Peru, com as obras de mineração, né, Alto Ticama, que foi um dos grandes muros que foram feitos com mais de 20 metros de altura. Na Argentina também, o Brasil, Petrópolis, que o Vinícius mostrou agora há pouco para vocês também. Então teve muros bastante altos ao longo desses últimos 10 anos de terra-mesh no Brasil. Tá? E ao redor do mundo também tem obras bastante significativas, como foi a obra da Índia, que foi bastante emblemática, mais de 60 metros de altura de muro livre, contando o talude, chega próximo dos 80 metros de altura para um aeroporto. Então teve obras bastante significativas ao redor do mundo para o terra-mesh. Bom, diferenciais, em geral, as características muito próximas das estruturas em solo reforçado, e o principal fator desse elemento é, ao longo desses 35 anos, os estudos de comportamento desses elementos que geraram vários documentos, como BBA, certificados em várias universidades, vários institutos de pesquisa ao redor do mundo, né? O mais recente, que a gente está fresquinho, né, 2024, foram os ensaios de pull-out e o de cisalhamento, em caixa de cisalhamento do terra-mesh, tanto com geogrelha quanto sem geogrelha, né, são pesquisas bem recentes que estão saindo agora, os resultados dos trabalhos. A gente já tinha alguns trabalhos mais antigos, mas esses são bem mais fresquinhos, vamos dizer assim, para mostrar o comportamento e até melhorar as nossas condições na hora de fazer os projetos em termos de informação, né, de interação entre esses elementos. Isso é muito importante para a gente. Tá bom? Além disso, também teve a questão dos estudos, né, com relação ao elemento de face, como arrancamento. A gente tem estudado bastante esse tipo de levantamento, até para atender critérios de norma, não é? Apesar do que, as estruturas em terra-mesh System, ao longo de todos esses anos desde que foi criada, nunca houve problema de arrancamento, até porque, como tem um elemento de reforço conectado diretamente ao elemento de face, o arrancamento de face é praticamente impossível de acontecer em termos de análise. Vocês podem ver isso aí até em situações como na República Dominicana ou em outros países que têm abalos sísmicos vigorosos, nunca se viu a condição de arrancamento de face de um terra-mesh. O que pode acontecer, como aconteceu na Dominicana mesmo, um derrumbe que foi muito grande, que levou, na verdade, não foi só o muro, como toda a encosta embora,
num vale que tinha, aí não era questão de estrutura, foi uma questão de liquefação que foi bastante drástica. Esse tipo de solução faz parte da nova norma de solo reforçado, né, que fala exatamente do elemento de face ser contínuo e dispensa-se aí a análise de conexão, né, isso é importante lembrar. E também a questão da flexibilização, né, principalmente em solos que a gente hoje em dia tem cada vez mais fundações com baixa capacidade de suporte, o TerraMesh agrega todas as vantagens do gabião, principalmente em termos de elemento de face. Dificilmente você vai ver uma estrutura de solo reforçado que tem um comportamento desse e fique em pé, por causa exatamente da monoliticidade que ele tem na face devido ao comportamento bom de resistência à tração dos gabiões, né? Então, são uma das vantagens, principalmente para uso em situações nas quais você tem solo com baixa capacidade de suporte. Aqui é uma obra da Randon, aqui na Dutra, né? Uma obra que tinha solo muito ruim também. Foi necessário pensar bem nessa estrutura. Questão da face drenante, que a gente já comentou, e a questão de comportamento dos elementos de reforços, como todos os outros, tem a resistência característica e os fatores de redução que a gente tem que levar em consideração. O TerraMesh, agora sofrendo um upgrade, né, com os novos revestimentos, tem o Polymac agora, que melhora o comportamento de resistência do elemento, como vocês podem ver. Ele antes era revestido com PVC, agora a malha é revestida com o elemento Polymac, e desse modo você melhora também o comportamento de resistência de projeto desses reforços. Tá? E para finalizar, a obra mais emblemática que a gente está realizando agora, que é uma obra em Carajás, que está inclusive em andamento agora, é um muro de solo reforçado para ficar ao lado do britador, como vocês estão vendo ali. Obviamente isso é uma animação, né, só mostrando como é que ficará depois da obra terminada. O edifício do britador tem 60 metros de altura e a estrutura vai estar a acompanhar o edifício também com seus 60 metros de altura em 2 lances, né? Vai ter o primeiro lance com 40 e o segundo lance com 20 metros. E essa obra está em andamento justamente agora. Só para vocês terem uma ideia em termos de altura, essa obra vai ser equivalente, essa foi uma brincadeira que eu fiz com os italianos, tá? Para eles entenderem bem o que a gente está fazendo aqui, tá? Eu gosto de zoar com os italianos da Macafé. E aí o que acontece? Aqui o muro tem 60 metros de altura, que seria equivalente à Torre de Pisa, por exemplo, para eles entenderem bem, 2 Cristo Redentor e 14 ônibus London Bus, tá vendo? Só para a gente ter uma ideia da altura do muro, que ele vai ficar, né? Aqui é só ter uma ideia, que foi todo um trabalho que foi feito de projeto, né, junto com a empresa projetista, principalmente para dimensionar bem os reforços, para ter um aproveitamento. A gente produz os reforços aqui no Brasil, né, na nossa fábrica, então a gente cortou os reforços de maneira a otimizar todos os painéis de reforço. Então é perda praticamente zero desses reforços aqui, porque todos os painéis têm exatamente o tamanho e as dimensões que precisa. Para um muro desse tamanho, era interessante fazer esse tipo de comportamento. E o TerraMesh de face, a gente criou um TerraMesh customizado para face. Não é mais um TerraMesh System, nem um TerraMesh verde. Nós não demos nome para ele, não. Seria um TerraMesh verde, entre aspas, com 84 graus de inclinação, uma microgrelha na face. Para quê? Para preencher a face com brita e não com pedra, com brita. E essa microgrelha ela foi especialmente produzida para suportar danos de instalação. É como se fosse um geotexto tecido, só que com um comportamento mais similar de uma geogrelha, só que mais fechadinho. E ele tem uma proteção contra raios UV, principalmente, porque vai ficar exposto na face, não é? E foi aí que foi a obra, para vocês terem uma ideia do tamanho dela em fase de construção. Ele está até mais alto do que vocês já estão vendo hoje aí. Já cresceu bastante. Aqui essa foto foi de 2024, né? Então, aqui tem uma tomada aérea, só para vocês terem uma ideia do tamanho desse empreendimento que está sendo feito. Ainda faltam mais 3 lajes para esse prédio, ele está na 3ª laje aí, então, ou seja, não chegamos nem na metade ainda do muro. Quer dizer, chegamos a uma altura bem significativa, quase a metade. Mas no ponto mais denso dos reforços, que é o do lado do britador, ainda falta um montão para chegar lá. Então todo esse projeto tem um solo selecionado, aqui não foi utilizado material argiloso, limitação de 15% de finos, exatamente para a gente minimizar, como o próprio Vinícius falou, né, questão de deformações. Então essa estrutura está sendo altamente controlada em termos de compactação, aterro, instrumentação, tudo isso. Tem várias empresas de projeto também envolvidas nesse trabalho, vários modelos numéricos estão sendo feitos, inclusive com o pessoal da Rock Science também tem sido feito vários modelos de análise
para esse tipo de estrutura, e ao final eu acho que vai ser um excelente produto quando ela estiver pronta para todos nós termos como referência. Ok? Agradeço a todos e bom evento. Obrigado.